Um milionário adotou uma menina de rua, mas quando ele descobriu quem era, ela ficou em choque. A chuva castigava São Paulo naquela noite de inverno, transformando as ruas do centro financeiro em rios urbanos. Do 40º andar do imponente edifício que abrigava a sede da construtora Andrade, Rodrigo observava as luzes da cidade através dos pingos que escorriam pela janela de sua sala. Seus olhos castanhos, sempre alertas e calculistas, refletiam o brilho dos relâmpagos que cortavam o céu escuro. O relógio marcava 23h15 e mesmo os workaholic mais dedicados já haviam deixado o prédio. Apenas ele permanecia, como em tantas outras noites, refugiado em sua fortaleza de vidro e concreto. Ali, cercado por planilhas, contratos e o silêncio reconfortante da solidão, Rodrigo se sentia seguro. O mundo lá fora, com suas complexidades emocionais e relacionamentos imprevisíveis, não podia alcançá-lo. Mais um projeto fechado, pensou, permitindo-se um pequeno sorriso de satisfação enquanto organizava os documentos sobre sua mesa de mogno. Um contrato de 50 milhões para a construção de um novo shopping center. Seus concorrentes haviam tentado de tudo para ganhar a concorrência, mas, como sempre, Rodrigo prevaleceu. Não por acaso, era conhecido no mercado como o Coração de Gelo, um apelido que, longe de ofendê-lo, o envaidecia. Após guardar os últimos papéis em sua pasta de couro italiana, Rodrigo vestiu seu sobretudo negro e dirigiu-se ao elevador. O som de seus sapatos importados ecoava pelos corredores vazios, uma trilha sonora familiar que o acompanhava há anos. Aos 45 anos, tinha construído um império, mas vivia sozinho em sua cobertura triplex, no Leblon, no Rio de Janeiro. Relacionamentos? Apenas os estritamente profissionais. Família? Seus pais haviam partido há muito tempo, em um acidente que ele preferia não recordar. Ao chegar à garagem, seu motorista já o aguardava com o Mercedes-Benz blindado. No entanto, algo incomum aconteceu. Rodrigo dispensou seus serviços. "Pode ir para casa, José. Eu mesmo dirijo hoje." O motorista hesitou por um momento, surpreso com a mudança na rotina, mas não questionou. Entregou as chaves e desejou boa noite. Rodrigo entrou no carro, ligou o motor e deixou o prédio, mergulhando na noite chuvosa de São Paulo. Foi quando, ao passar por uma praça iluminada apenas pelos postes antigos, seus olhos captaram uma imagem que, por alguma razão inexplicável, o fez desacelerar. Uma pequena figura encolhida sob a marquise de uma loja fechada, abraçando algo que parecia ser um urso de pelúcia. "Não é problema seu", disse a si mesmo, apertando o volante com mais força, mas seus olhos continuavam fixos na criança. Um trovão ecoou pela cidade e ele viu a pequena silhueta se encolher ainda mais. Rodrigo respirou fundo, xingando mentalmente enquanto estacionava o carro. "Você vai se arrepender disso", murmurou para si mesmo, pegando seu guarda-chuva e saindo do veículo. Aproximou-se cautelosamente da menina, que parecia ainda menor de perto. Seus cabelos escuros estavam úmidos e suas roupas simples denunciavam dias, talvez semanas, nas ruas. "Qual é o seu nome?", perguntou, tentando suavizar sua voz naturalmente autoritária. A menina levantou o rosto, revelando olhos grandes e escuros que o encararam com uma mistura de medo e curiosidade. Por um instante, Rodrigo sentiu algo estranho no peito, uma sensação há muito esquecida. "Luana", respondeu ela. Sua voz apenas um sussurro acima do barulho da chuva. Foi naquele momento, embora ainda não soubesse, que a vida de Rodrigo Andrade começou a mudar para sempre. O apartamento de Rodrigo ocupava os 3 últimos andares de um dos prédios mais luxuosos do Leblon. Com seus 1.200 metros quadrados,
Piscina Infinity, academia particular e uma vista privilegiada do mar, era considerado uma das residências mais impressionantes do Rio de Janeiro. Mas naquela madrugada, enquanto abria a porta principal com Luana adormecida em seus braços, o lugar pareceu-lhe estranhamente vazio. A viagem de São Paulo para o Rio havia sido silenciosa. Depois de convencer a menina a entrar no carro, prometendo ajuda e um lugar seguro para dormir, ela acabou cedendo ao cansaço durante o trajeto. Rodrigo dirigiu toda a noite, alternando seu olhar entre a estrada e o pequeno corpo encolhido no banco do passageiro, ainda agarrado àquele urso de pelúcia, surrado. Para onde devo levá-la? Pensou, enquanto subia as escadas em direção a um dos quartos de hóspedes. O plano era simples. Pela manhã, ligaria para alguma assistente social e resolveria a situação. Afinal, ele era um homem ocupado, com uma empresa para administrar. Não podia se dar ao luxo de... Mamãe, murmurou Luana em seu sono, interrompendo seus pensamentos. Algo na vulnerabilidade daquela palavra fez Rodrigo parar no meio da escada. Por um momento, lembrou-se de si mesmo anos atrás, chamando por seus próprios pais após o acidente. A dor daquela memória, que há tanto tempo mantinha trancada, o atingiu como um soco no estômago. Com cuidado, colocou Luana na cama do quarto de hóspedes mais próximo à sua suíte. Retirou seus sapatos enlameados e a cobriu com um edredom macio. A menina imediatamente se aconchegou. Ainda abraçada ao urso, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Rodrigo permaneceu ali por alguns minutos, observando-a dormir. A luz suave do abajur revelava detalhes que não havia notado antes. Um pequeno arranhão em sua bochecha, o cabelo desalinhado que caía sobre seus olhos, o modo como seus dedos pequenos se agarravam ao urso, como se ele fosse seu único porto seguro no mundo. Apenas até amanhã, disse a si mesmo, deixando o quarto. Mas ao fechar a porta, uma voz em sua mente, uma que há muito não ouvia, sussurrou. Você tem certeza? Passou o resto da madrugada em seu escritório, tentando trabalhar. Mas seus pensamentos continuavam voltando ao quarto onde Luana dormia. Era ridículo, claro. Ele era Rodrigo Andrade, o coração de gelo. Não se envolvia emocionalmente com nada nem ninguém. Amanhã, tudo voltaria ao normal. O sol começava a nascer quando ouviu passos hesitantes no corredor. Luana apareceu na porta do escritório, seus olhos grandes percorrendo o ambiente com curiosidade. Bom dia, disse ela timidamente, ainda agarrada ao urso. Seu apartamento é muito bonito. Rodrigo pigarreou, desconfortável com a situação. Obrigado. Você dormiu bem? Luana assentiu, entrando um pouco mais na sala. Faz muito tempo que não durmo numa cama de verdade. Seus olhos encontraram uma foto na parede. Rodrigo mais jovem, ao lado de seus pais. São seus pais? A pergunta o pegou desprevenido. Sim, respondeu secamente, esperando que ela não fizesse mais perguntas sobre o assunto. Mas Luana continuou olhando para a foto, uma expressão estranha em seu rosto. Eles parecem legais, comentou. E então, surpreendendo-o completamente, você quer tomar café da manhã comigo? A pergunta era simples, quase banal, mas por alguma razão fez Rodrigo sentir um nó na garganta. Quantos anos fazia desde que alguém havia tomado café da manhã com ele? Eu não costumo... Começou, mas algo no olhar esperançoso de Luana o fez parar. Tudo bem, cedeu. Mas depois precisamos conversar sobre encontrar um lugar adequado para você. O sorriso que iluminou o rosto de Luana naquele momento foi como um raio de sol atravessando as nuvens depois de uma longa tempestade. E sem que percebesse, um pequeno sorriso também se formou nos lábios de Rodrigo. A cozinha de Rodrigo, com seus eletrodomésticos de última geração e bancadas de mármore italiano, nunca havia sido realmente utilizada.
As refeições em casa eram sempre preparadas por sua governanta, Teresa, que chegaria apenas em algumas horas. Ele se viu perdido entre armários e gavetas, procurando algo que pudesse servir como café da manhã. "Você nunca faz comida?" perguntou Luana, sentada em um dos bancos altos da ilha central, balançando as pernas no ar. "Não tenho muito tempo para isso", respondeu, encontrando finalmente algumas bolachas e um pacote de café. "A tia do abrigo dizia que todo mundo deveria saber cozinhar pelo menos um ovo", comentou ela, observando-o tentar operar a cafeteira eletrônica. "Quer que eu te ensine?" Rodrigo parou o que estava fazendo e olhou para ela, incrédulo. "Você sabe fazer ovos?" "Sei fazer ovo, arroz e até macarrão", declarou com orgulho. "A Dona Maria da cozinha me ensinou antes de..." Sua voz diminuiu, e pela primeira vez desde que a encontrou, Rodrigo viu a máscara de alegria da menina vacilar. Havia uma história. Ali, uma que ele não tinha certeza se queria ouvir. "Antes do quê?" perguntou, mesmo sabendo que talvez se arrependesse. Luana abraçou seu urso com mais força. "Antes de ela ir embora do abrigo. Depois que ela saiu, as coisas ficaram diferentes. A nova cozinheira era má. A menina engoliu em seco. "Ela não gostava quando a gente pedia mais comida." Rodrigo sentiu algo estranho no peito, uma mistura de raiva e proteção que não experimentava há anos. "Foi por isso que você fugiu?" Ela assentiu devagar. "E também porque..." Seus olhos encontraram os dele por um momento, como se avaliasse se podia confiar nele. "Porque eu estava procurando alguém." "Quem?" A pergunta saiu antes que pudesse contê-la. "Não posso contar ainda", respondeu ela, voltando a balançar as pernas. "Mas acho que já encontrei." Havia algo no modo como ela disse aquelas palavras, algo em seus olhos que pareciam muito mais velhos do que seus 8 anos, que fez Rodrigo se sentir desconfortável. Antes que pudesse questionar mais, a campainha tocou. "Deve ser a Teresa", disse ele, aliviado pela interrupção. A governanta, uma senhora de meia-idade que trabalhava para Rodrigo há mais de uma década, entrou com suas chaves habituais. Parou na porta da cozinha, boquiaberta ao ver a cena. Seu patrão, ainda com as roupas do dia anterior, tentando fazer café, enquanto uma menina desconhecida estava sentada na ilha da cozinha. "Senhor Rodrigo?" perguntou ela confusa. "Eu não sabia que teríamos visitas." "Teresa, esta é Luana", apresentou ele, percebendo como a situação devia parecer estranha. "Ela vai ficar conosco por alguns dias." "Oi", cumprimentou Luana, alegremente. "Você sabe fazer pão de queijo? Faz tanto tempo que não como um quentinho." Teresa olhou para Rodrigo, que apenas deu de ombros, tão perdido quanto ela naquela situação inusitada. A governanta, recuperando-se da surpresa inicial, abriu um sorriso caloroso. "Sei sim, querida, e acho que ainda temos alguns no freezer. Que tal esquentarmos para o café da manhã?" O rosto de Luana se iluminou e ela saltou do banco, aproximando-se de Teresa com curiosidade. "Posso ajudar?" Enquanto as duas se movimentavam pela cozinha, Rodrigo as observava, sentindo-se estranhamente deslocado em sua própria casa. A facilidade com que Luana sorria, a naturalidade com que se aproximava das pessoas, era algo que ele havia perdido há muito tempo. "O senhor precisa trocar de roupa para o trabalho", lembrou Teresa gentilmente. "Trabalho", murmurou ele, olhando para o relógio. Eram quase 9 horas. E ele tinha uma reunião importante às 10. Mas pela primeira vez em anos, a ideia de ir ao escritório não parecia tão urgente. "Você vai voltar?" perguntou Luana, parando de ajudar Teresa com os pães de queijo para olhá-lo. "Eu preciso trabalhar", respondeu ele. Mas ao ver o brilho em seus olhos diminuir, acrescentou: "Mas volto para o jantar." "Promete?" A palavra pairou no ar entre eles. Promessas não faziam parte do vocabulário de Rodrigo Andrade há muito tempo.
Elas eram perigosas, imprevisíveis, podiam machucar. Mas algo na forma como Luana o olhava, esperançosa e vulnerável, fez com que respondesse: prometo. A reunião das 10 horas se arrastava na sala de conferências da construtora Andrade. Enquanto seus diretores discutiam projeções e planilhas, Rodrigo se pegou, pela primeira vez em anos, com a mente em outro lugar. As palavras de Luana ecoavam em sua cabeça, porque eu estava procurando alguém. Quem uma menina de 8 anos poderia estar procurando nas ruas de São Paulo? Senhor Andrade? A voz de sua assistente, Paula, o trouxe de volta à realidade. O senhor concorda com a proposta? Rodrigo pigarreou, ajeitando-se na cadeira. Todos os olhos da sala estavam fixos nele, esperando sua resposta. Por um momento constrangedor, ele percebeu que não fazia ideia do que estavam falando. Vamos fazer uma pausa para o café, declarou, mantendo a compostura. Retornamos em 15 minutos. Enquanto a sala se esvaziava, Paula permaneceu, segurando sua tablet com uma expressão preocupada. Está tudo bem, senhor? O senhor parece distante hoje. Rodrigo considerou dispensá-la com sua habitual frieza, mas algo o fez hesitar. Paula trabalhava com ele há 8 anos e era provavelmente a pessoa que melhor conhecia sua rotina. Paula, preciso que você pesquise algo para mim, disse ele baixando a voz. Quero informações sobre todos os abrigos de menores em São Paulo, especialmente aqueles que tiveram denúncias nos últimos meses. A assistente franziu a testa, mas começou a fazer anotações. Posso perguntar o motivo? Não, não pode, respondeu ele, mais ríspido do que pretendia. Suavizando o tom, acrescentou. Apenas seja discreta. De volta à sua sala, Rodrigo tentou se concentrar no trabalho, mas seus pensamentos continuavam voltando para sua cobertura no rio. Será que Luana estava bem? Teresa saberia cuidar dela? E por que ele estava tão preocupado? Seu telefone vibrou, uma mensagem de Teresa. A menina perguntou se pode ver álbuns de fotos antigos. O senhor autoriza? Rodrigo sentiu um arrepio na nuca. Por que Luana queria ver fotos antigas? Primeiro a pergunta sobre seus pais. Agora isso? Não, respondeu rapidamente. Os álbuns estão trancados no escritório. Alguns minutos depois, outra mensagem. Ela ficou triste, mas entendeu. Senhor Rodrigo, tem algo estranho. Ela parece saber coisas sobre a casa, como se já tivesse estado aqui antes. Suas mãos apertaram o telefone com força. A sensação de que havia algo maior acontecendo, algo que ele ainda não conseguia compreender, crescia a cada momento. O resto do dia passou como um borrão. Quando finalmente entrou em seu carro para voltar ao Rio, já era noite. No caminho, Paula ligou com as informações que havia solicitado. Encontrei 3 abrigos com denúncias recentes, relatou ela. O mais problemático é o Lar Santa Cecília, onde houve acusações de maus tratos e... Mande-me todos os detalhes por e-mail, interrompeu ele, reconhecendo o nome do lugar que Luana havia mencionado durante o café. Ao chegar em casa, encontrou Teresa arrumando a mesa de jantar. O cheiro de comida caseira preenchia o ambiente, algo incomum em seu apartamento sempre impessoal. Onde está ela? Perguntou, tentando soar casual. Na biblioteca, respondeu Teresa com um sorriso suave. Ela descobriu sua coleção de livros e passou a tarde toda lá. Aquela menina é especial, Sr. Rodrigo. Ela me lembra alguém, mas não consigo dizer quem. Rodrigo caminhou até a biblioteca, parando na porta ao ver a cena. Luana estava sentada no chão, cercada por livros, com seu inseparável urso de pelúcia ao lado. Mas o que chamou sua atenção foi o livro em suas mãos, uma antiga edição de O Pequeno Príncipe. Era o seu livro favorito quando criança, não era? Perguntou ela, sem levantar os olhos da página. Rodrigo sentiu o sangue gelar. Nunca havia contado isso a ninguém. Era uma memória que guardava apenas para si. As noites em que sua mãe
lia aquela mesma edição para ele, antes do acidente. Como você sabe disso? Perguntou sua voz mais trêmula do que gostaria. Luana finalmente olhou para ele, seus olhos grandes carregando um peso que nenhuma criança deveria ter. Acho que está na hora de conversarmos, disse ela, fechando o livro com cuidado. Tem muita coisa que você precisa saber. Teresa havia acabado de servir o jantar quando Rodrigo e Luana sentaram-se à mesa. O aroma da comida caseira preenchia o ambiente, mas nenhum dos dois parecia interessado em comer. A tensão era palpável, como uma corda esticada prestes a romper. Teresa, pode nos dar um momento? Pediu Rodrigo, sem tirar os olhos de Luana. A governanta hesitou por um instante, olhando preocupada para a menina, mas assentiu e retirou-se discretamente. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de perguntas não feitas e verdades não ditas. Como você sabia sobre o livro? Rodrigo foi o primeiro a quebrar o silêncio, sua voz controlada, mas tensa. Luana brincava com o garfo, empurrando um pedaço de batata de um lado para outro do prato. Seu urso de pelúcia, como sempre, estava em seu colo. Mamãe me contou, respondeu ela finalmente, sua voz quase um sussurro. Ela me contou muitas coisas sobre você. Rodrigo sentiu seu coração acelerar. Sua mãe? Quem é sua mãe, Luana? A menina levantou os olhos, e naquele momento, Rodrigo viu algo familiar neles, algo que havia tentado esquecer por anos. Mariana, disse ela, Mariana Campos. O nome atingiu Rodrigo como um soco no estômago. Imagens do passado inundaram sua mente. Uma jovem de cabelos escuros e sorriso radiante, tardes de domingo no parque, planos para o futuro, promessas de amor eterno. E depois a traição, a dor, o vazio. Impossível, murmurou ele, levantando-se abruptamente da cadeira. Mariana, nós não nos vemos há mais de 10 anos. 9 anos e 4 meses, corrigiu Luana, abraçando seu urso com mais força. Foi quando ela descobriu que estava grávida de mim. Rodrigo apoiou-se na mesa, sentindo o mundo girar ao seu redor. O quê? Ela tentou te contar, continuou Luana, sua voz tremendo ligeiramente. Mas você tinha mudado de número, mudado de endereço. Ninguém da sua empresa deixava ela falar com você. As palavras de Luana eram como peças de um quebra-cabeça se encaixando de forma dolorosa. Rodrigo lembrou-se das últimas semanas com Mariana, das discussões, das acusações. Ele havia acreditado que ela o traíra, que todo o amor deles não passara de uma mentira. E depois, por que ela nunca insistiu? Perguntou ele, sua voz rouca. Por que esperar tanto tempo? Porque ela ficou doente, respondeu Luana, e pela primeira vez desde que começou a falar, seus olhos se encheram de lágrimas. Muito doente. Ela lutou por muito tempo, mas sua voz falhou. Rodrigo sentou-se novamente, sentindo o peso de cada palavra. Onde está ela agora, Luana? A menina apertou ainda mais o urso contra o peito. Ela se foi há 6 meses. Antes de ir, ela me contou tudo sobre você. Sobre como vocês se conheceram na faculdade. Sobre as tardes, lendo O Pequeno Príncipe, sobre o acidente com seus pais e como você mudou depois disso. O urso, murmurou Rodrigo, olhando para o brinquedo surrado nos braços da menina. Era dela, não era? Luana assentiu. Foi o último presente que você deu para ela. Mamãe guardou todas as fotos de vocês, todas as cartas. Ela nunca deixou de te amar, mesmo quando você desapareceu. O silêncio voltou a preencher a sala, mas agora era diferente. Era um silêncio cheio de revelações, de arrependimentos, de possibilidades perdidas. Por que você veio me procurar agora? Perguntou Rodrigo finalmente. Porque foi a última promessa que fiz para ela, respondeu Luana, enxugando uma lágrima com a manga da blusa.
Ela disse que você precisava saber a verdade, que talvez se soubesse, seu coração poderia descongelar. Rodrigo olhou para a menina à sua frente. Sua filha, em seus olhos, via agora claramente os traços de Mariana misturados com os seus próprios, como não havia percebido antes. E o abrigo? Perguntou, tentando manter a voz firme. Depois que mamãe se foi, não tinha mais ninguém, explicou ela. Me levaram para lá, mas eu sabia que precisava te encontrar. Então, quando as coisas ficaram ruins, eu fugi. Segui você por dias em São Paulo, esperando uma chance de me aproximar. Você planejou tudo isso? O restante da noite passou como um sonho nebuloso. Teresa, percebendo a atmosfera pesada, recolheu os pratos praticamente intocados e se retirou discretamente, não sem antes dar um abraço apertado em Luana. Rodrigo permaneceu sentado à mesa por um longo tempo, depois que a menina foi dormir, um copo de uísque intocado à sua frente. Mariana. O nome ecoava em sua mente como uma música há muito esquecida. Como pôde ter sido tão cego, tão orgulhoso, tão frio? Anos de mágoa e ressentimento haviam construído muros tão altos ao seu redor que ele sequer conseguiu ver a verdade quando ela literalmente bateu à sua porta. Em seu escritório, abriu o notebook e digitou o nome dela no Google. As mãos tremiam levemente enquanto clicava no primeiro link, um obituário de 6 meses atrás. A foto mostrava Mariana mais velha do que em suas lembranças, mas ainda com aquele sorriso que ele conhecia tão bem. O texto era breve. Mariana Campos, 38 anos. Deixa uma filha. Cerimônia será realizada. Fechou o computador com força, incapaz de continuar lendo. Levantou-se e caminhou até a janela, observando as luzes da cidade. Lá fora, a vida continuava seu curso normal, mas dentro dele, um furacão de emoções devastava tudo o que acreditava saber sobre si mesmo. Um barulho suave o fez virar-se. Luana estava parada na porta do escritório, ainda vestida, abraçada ao urso. Não consegue dormir? Perguntou ele, suavizando instintivamente sua voz. Ela balançou a cabeça negativamente. Você está bravo comigo? A pergunta o pegou de surpresa. Bravo? Por quê? Por ter mentido, por não ter contado logo quem eu era. Rodrigo se aproximou dela, ajoelhando-se para ficar na altura de seus olhos. Não, Luana, não estou bravo com você. Estou bravo comigo mesmo. Por quê? Por quê? Ele hesitou, procurando as palavras certas. Como explicar para uma criança de 8 anos os complexos caminhos que o levaram a se tornar quem era? Porque às vezes adultos cometem erros. Erros grandes, e eu cometi muitos deles. Luana o estudou com aqueles olhos que pareciam enxergar através de sua alma. Mamãe dizia que você não era sempre assim, que antes você ria mais, brincava mais, que você mudou depois que seus pais morreram. Rodrigo sentiu sua garganta apertar. Sua mãe, ela falava muito de mim? Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Luana. Todo dia, ela guardava uma caixa cheia de coisas suas. Cartas, fotos, ingressos de cinema. Está tudo no apartamento onde morávamos. Você poderia me levar lá? A pergunta saiu antes que pudesse pensar. Luana assentiu entusiasticamente. Amanhã? Perguntou ela esperançosa. Rodrigo pensou em suas reuniões agendadas, nos contratos pendentes, nas dezenas de compromissos que normalmente dominariam seus pensamentos, mas pela primeira vez em anos, nada disso parecia importante. Amanhã, confirmou. Posso dormir aqui com você hoje? Perguntou ela, sua voz pequena e vulnerável. Às vezes tenho pesadelos. Rodrigo olhou para a menina à sua frente, sua filha, sua carne e sangue, o último presente de Mariana para ele.
Todos os muros que havia construído ao longo dos anos, todas as defesas cuidadosamente erguidas, pareciam insignificantes diante daquele pedido simples. Claro, respondeu, surpreendendo a si mesmo com a naturalidade da resposta. Venha. Sentou-se em sua poltrona de couro, e Luana imediatamente se aconchegou em seu colo, ainda abraçada ao urso. O peso dela contra seu peito era estranho, mas de alguma forma familiar, como se um espaço vazio dentro dele finalmente estivesse sendo preenchido. Sabia que esse urso tem nome? Murmurou ela, já sonolenta. Tem? Rodrigo, respondeu ela, fechando os olhos. Mamãe deu esse nome a ele no dia que você foi embora. A manhã seguinte, amanheceu nublada no Rio de Janeiro. Rodrigo acordou ainda na poltrona, com Luana adormecida em seus braços. Seu pescoço doía pela posição desconfortável, mas havia algo reconfortante naquele momento, uma paz que não sentia há anos. Senhor Rodrigo? A voz suave de Teresa veio da porta. Desculpe interromper, mas a sua assistente já ligou 3 vezes. Ele assentiu, tentando não se mover muito para não acordar Luana. Avise que não irei ao escritório hoje. Cancele todos os compromissos. Teresa arregalou os olhos. Em 15 anos trabalhando para Rodrigo, nunca o tinha visto cancelar um dia de trabalho. Antes que ela pudesse responder, Luana se mexeu, abrindo os olhos lentamente. Bom dia, murmurou ela, esfregando os olhos. Vamos ver o apartamento da mamãe hoje? Vamos, confirmou ele. Você lembra o endereço? Luana assentiu, sentando-se e ajeitando o cabelo despenteado. Rua das Laranjeiras, número 278, apartamento 502. Mamãe me fez decorar caso eu precisasse. 1 hora depois, após um café, da manhã repleto de pães de queijo, que Teresa fez questão de preparar, eles estavam no carro, a caminho do endereço indicado por Luana. O trajeto foi silencioso, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O prédio era modesto, mas bem cuidado. Uma construção antiga com sacadas floridas e uma portaria simples. O porteiro, um senhor de cabelos grisalhos, reconheceu Luana imediatamente. "Menina, quanto tempo!" exclamou ele, saindo de sua guarita. "Estávamos todos preocupados quando soubemos que você tinha fugido do abrigo." "Oi, seu José", respondeu ela, correndo para abraçá-lo. "Este é meu pai, Rodrigo." O porteiro olhou para Rodrigo com uma mistura de surpresa e compreensão. "Ah, então o senhor é..." Ele parou, como se escolhesse as palavras com cuidado. A dona Mariana falava muito do senhor. Rodrigo apenas assentiu, incapaz de formular uma resposta adequada. Após algumas formalidades, subiram até o 5º andar. O apartamento 502 tinha um pequeno vaso de flores secas na porta, crisântemos que um dia foram brancos. "Mamãe sempre mantinha flores aqui", explicou Luana, tirando uma chave do bolso de seu vestido. "Dizia que deixava o corredor mais alegre." Quando a porta se abriu, Rodrigo sentiu como se estivesse entrando em uma cápsula do tempo. O apartamento era pequeno, mas acolhedor. As paredes estavam repletas de fotos, muitas delas com Luana em diferentes idades, algumas com Mariana e, para sua surpresa, algumas dele mesmo de quando eram jovens. "A caixa está no quarto dela", disse Luana, conduzindo-o pelo corredor estreito. O quarto de Mariana era simples, uma cama de casal, um guarda-roupa antigo e uma penteadeira com diversos porta-retratos. O perfume dela ainda pairava no ar, uma mistura de lavanda com algo mais, algo uniquamente Mariana. Luana se ajoelhou ao lado da cama e puxou uma caixa de sapatos decorada com fitas coloridas. "Aqui", disse ela, entregando a caixa a Rodrigo. Com cuidado, como se fosse um tesouro precioso. Com mãos trêmulas, ele abriu a tampa. Dentro, encontrou uma coleção meticulosamente organizada de memórias, ingressos de cinema de seus encontros, bilhetes que trocavam durante as aulas na
faculdade, fotos deles juntos em diferentes momentos. No fundo da caixa, um envelope amarelado chamou sua atenção. Essa é a última carta que ela escreveu, explicou Luana. Era para ser entregue a você. Rodrigo pegou o envelope com cuidado. Seu nome estava escrito na frente, na caligrafia, delicada que ele conhecia tão bem. Abriu-o lentamente, sentindo o peso de uma década de silêncio em suas mãos. Querido Rodrigo, começava a carta. Se você está lendo isso, significa que nossa Luana conseguiu te encontrar. Rodrigo sentou-se na beira da cama de Mariana, o papel tremendo levemente em suas mãos enquanto lia. Querido Rodrigo, se você está lendo isso, significa que nossa Luana conseguiu te encontrar. Conhecendo nossa filha como conheço, tenho certeza que ela encontrou um jeito de chegar até você. Ela tem sua determinação e minha teimosia. Uma combinação e tanto, não é? Há tantas coisas que preciso te dizer, tantas verdades que ficaram presas em minha garganta por todos esses anos. Por onde começar? Talvez pelo início, pela última vez que nos vimos, quando tudo desmoronou. Você acreditou que eu tinha te traído, que aquelas fotos provavam algo imperdoável, mas era tudo uma armação, Rodrigo. Daniel, seu sócio na época, forjou aquelas imagens porque queria você vulnerável, queria que você vendesse sua parte na empresa que estavam começando juntos. Ele sabia que eu era seu ponto fraco, então me transformou em sua maior decepção. Tentei te contar a verdade, mas você já tinha erguido seus muros. Quando descobri que estava grávida, 2 semanas depois, você já tinha mudado todos os seus contatos, se mudado de apartamento. Procurei você por meses, mas suas secretárias tinham ordens expressas para não me deixar falar com você. Não estou escrevendo isso para te fazer sentir culpa. O passado é o que é e não podemos mudá-lo. Escrevo porque quero que você saiba que nunca deixei de te amar, que cada vez que olhava para nossa Luana crescendo, via em seus olhos, em seu sorriso, em sua determinação, pedaços de você. Contei tudo sobre você para ela, sobre o homem gentil e sonhador que você era antes do acidente com seus pais, sobre como você adorava ler O Pequeno Príncipe nas tardes de domingo, sobre como seu sorriso iluminava qualquer ambiente. Mostrei fotos, contei histórias, mantive você vivo em nossas vidas, mesmo que à distância. Agora que a doença está ganhando, meu maior medo é deixar nossa pequena sozinha no mundo. Mas algo me diz que quando isso acontecer, ela encontrará o caminho até você. E quando esse momento chegar, Rodrigo, por favor, abra seu coração. Sei que há anos você se esconde atrás de muros de gelo, protegendo-se de qualquer coisa que possa te fazer sentir, que possa te machucar novamente. Mas nossa filha precisa de você. E talvez você precise dela ainda mais. Luana é o melhor de nós dois, Rodrigo. É nossa segunda chance. Uma chance de curar velhas feridas, de derreter o gelo, de amar novamente. Perdoe-me por não ter lutado, mas por não ter encontrado uma maneira de furar seu bloqueio. Perdoe-se por ter acreditado nas mentiras, por ter se fechado para o mundo. E principalmente, permita-se ser pai. Permita-se amar nossa filha, como sei que você pode amar. Com todo o meu amor, hoje e sempre, Mariana. Rodrigo deixou a carta cair. Em seu colo, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Luana, que estava sentada no chão ao lado da cama, levantou-se e, com delicadeza, enxugou suas lágrimas com a manga de seu vestido. Mamãe dizia que homens fortes também choram, disse ela suavemente. Que as lágrimas não são sinal de fraqueza, mas de amor. Ele olhou para sua filha, realmente olhou, e viu nela todo o amor que Mariana havia cultivado durante aqueles anos. Viu a chance de redenção que ela mencionava na carta. Viu um futuro diferente do que havia planejado, mas infinitamente mais valioso. Luana! Sua voz saiu rouca, embargada pela emoção. Me perdoa por não ter estado lá?
Por todos esses anos que... Ela o interrompeu com um abraço repentino, forte, cheio de amor e perdão. Você está aqui agora, murmurou contra seu peito. É isso que importa. Passaram o resto da manhã no apartamento, com Luana mostrando a Rodrigo cada canto de sua vida anterior. O quarto dela era um pequeno universo em tons de lilás e verde, com desenhos pregados nas paredes e uma estante cheia de livros infantis. Mamãe lia para mim todas as noites, contou ela, pegando um livro particularmente gasto. Mas meu favorito sempre foi O Pequeno Príncipe. Ela disse que era uma conexão especial com você. Rodrigo passou os dedos pela capa do livro, lembrando-se de sua própria mãe fazendo o mesmo gesto tantos anos atrás. Era estranho como a vida tinha suas próprias formas de criar círculos, de conectar pontos aparentemente distantes. Podemos levar algumas coisas? Perguntou Luana, já começando a separar alguns livros e brinquedos. Tenho umas fotos que eu queria te mostrar também. Enquanto ela organizava seus pertences, Rodrigo vagou pelo apartamento, absorvendo cada detalhe da vida que Mariana e Luana tinham construído. Na cozinha, encontrou um quadro de cortiça repleto de desenhos e recados. Um deles chamou sua atenção. Uma lista de coisas para fazer quando encontrar o papai, escrita com a letra infantil de Luana. Mostrar todas as minhas medalhas da escola, fazer ele sorrir de verdade, tomar café da manhã juntos, assistir filme abraçados, contar todas as histórias que mamãe me contou, fazer ele gostar de novo das coisas que ele gostava antes. Seu coração apertou ao ler a lista. Quantas noites Luana tinha passado sonhando com esses momentos? Quantos planos tinha feito enquanto o procurava? Achei! A voz animada de Luana o tirou de seus pensamentos. Ela veio correndo da área de serviço com algo nas mãos. Olha só, o que eu guardei! Era uma página de jornal antiga, cuidadosamente preservada em uma pasta plástica. A manchete dizia: Jovem empresário revoluciona mercado da construção civil com projetos sustentáveis. A foto mostrava um Rodrigo mais jovem, sorrindo ao lado de um prédio recém-inaugurado. Mamãe recortou todas as notícias sobre você, explicou Luana. Ela dizia que um dia eu ia entender por que você era tão importante para tantas pessoas, mas que o mais importante era saber que você era importante para nós. Rodrigo pegou a pasta com cuidado. Você tem mais dessas? Uma caixa inteira, respondeu ela, animada. Mamãe organizou por datas. Tem até um álbum só com as reportagens dos seus projetos sociais. Projetos sociais? Perguntou ele, franzindo a testa. Fazia anos que tinha abandonado essa parte de seus negócios, considerando-a um desperdício de recursos. Sim, aqueles que você fazia no início, construindo casas populares e creches. Luana folheou a pasta até encontrar outra reportagem. Mamãe disse que foi assim que vocês se conheceram, quando você estava construindo uma escola no bairro onde ela dava aulas. A memória atingiu Rodrigo como um raio. É claro, a escola municipal onde conheceu Mariana. Ela era professora de literatura, tinha acabado de se formar. Ele estava supervisionando a obra pessoalmente, algo que há muito tempo não fazia mais. Você se lembra? Perguntou Luana, observando sua expressão perdida nas lembranças. Sim, respondeu ele, um sorriso involuntário se formando em seus lábios. Sua mãe estava brigando com o mestre de obras porque ele tinha feito a biblioteca menor do que o projeto original. E você se apaixonou por ela naquele momento, completou Luana, como se já tivesse ouvido essa história 1000 vezes. Porque ela era a única pessoa que não tinha medo de enfrentar o poderoso Rodrigo Andrade. Ele riu, um som que surpreendeu a ambos. Sua mãe nunca teve medo de nada. Nem de procurar você, acrescentou Luana, sua voz ficando séria. Ela tentou muito, sabia? Mesmo quando ficou doente, ela ainda tentava encontrar uma forma de te contar sobre mim.
Rodrigo se ajoelhou na frente dela, segurando suas pequenas mãos. Me desculpe por não ter estado lá, por não ter procurado saber a verdade, por ter deixado o medo e o orgulho me controlarem por tanto tempo. Tudo bem, respondeu ela, com uma sabedoria além de seus anos. Mamãe sempre dizia que às vezes as pessoas precisam se perder um pouco para se encontrarem de verdade. Os dias seguintes foram um turbilhão de mudanças na cobertura de Rodrigo. O quarto de hóspedes, antes frio e impessoal, transformou-se aos poucos no espaço de Luana. As paredes brancas ganharam cor, os móveis de design asséptico dividiram espaço com ursos de pelúcia, e livros infantis ocuparam as prateleiras antes vazias. Teresa, que nunca tinha visto o patrão tão envolvido em algo não relacionado ao trabalho, observava com um sorriso silencioso enquanto Rodrigo discutia cores de parede com Luana. "Que tal esse tom de verde?" perguntou ele, mostrando um catálogo de tintas. "Muito escuro", respondeu Luana, franzindo o nariz. "Mamãe sempre dizia que um quarto precisa ter a cor da alegria." "E qual é a cor da alegria?" "Aquele!" E me apontou ela para um tom suave de amarelo. "Combina com o sol da manhã." Paula, sua assistente, também notou as mudanças. Rodrigo não apenas reduziu suas horas no escritório, como começou a reexaminar vários aspectos de seus negócios. Numa manhã, surpreendeu a todos ao pedir uma reunião com o Departamento de Projetos Sociais, área que havia praticamente abandonado nos últimos anos. "Quero retomar o programa de construção de escolas", anunciou ele à equipe atônita. "Começando por uma reforma completa na Escola Municipal Santa Clara. A escola onde você conheceu a mamãe?" perguntou Luana, que insistira em acompanhá-lo naquele dia ao escritório. Rodrigo assentiu, sob os olhares curiosos de seus funcionários. Era a primeira vez que muitos deles viam a menina, embora os rumores sobre a filha do chefe já circulassem pela empresa. "Senhor Andrade", interviu Paula após a reunião, quando estavam sozinhos em sua sala. "Desculpe a pergunta, mas o senhor está bem? Essas mudanças todas..." Ele olhou pela janela, observando Luana, que brincava com alguns blocos. "De montar na mesa de reuniões através do vidro. Sabe, Paula, por anos eu acreditei que sucesso significava controle. Controle sobre os negócios, sobre as emoções, sobre a vida." Fez uma pausa, escolhendo as palavras. "Mas às vezes é preciso perder o controle para encontrar algo mais valioso." Naquela tarde, ao invés de participar da reunião com investidores, Rodrigo levou Luana para conhecer a escola onde tudo começou. O prédio estava mais desgastado do que se lembrava, mas ainda mantinha aquela energia única das escolas públicas, crianças correndo no pátio, professores dedicados fazendo milagres com poucos recursos. Sua mãe dava aulas naquela sala. Apontou ele para uma janela no segundo andar. "Foi ali que nos vimos pela primeira vez." Ela estava furiosa porque tínhamos reduzido o tamanho da biblioteca para cortar custos. "E o que você fez?" perguntou Luana, embora já soubesse a história. "Refiz todo o projeto", sorriu ele. Sua mãe tinha esse poder de fazer as pessoas verem além dos números. Enquanto caminhavam pelo pátio, uma senhora idosa se aproximou deles, os olhos arregalados em reconhecimento. "Meu Deus, você é a filha da Mariana!" exclamou ela, olhando para Luana. "Aqueles mesmos olhos. E você", virou-se para Rodrigo, "você finalmente voltou." Era Dona Cleide, a antiga diretora da escola. Ela abraçou Luana com carinho e depois encarou Rodrigo com uma mistura de repreensão e alívio. "Mariana procurou tanto por você", disse ela. "Mas talvez tudo tenha seu tempo, não é? O importante é que agora vocês se encontraram." Depois de uma longa conversa com Dona Cleide, repleta de histórias sobre Mariana que Rodrigo nunca tinha ouvido, eles se despediram com a promessa de voltar em breve, dessa vez com uma equipe de arquitetos para iniciar a reforma da escola.
No caminho de volta para casa, Luana estava inusualmente quieta. "Tudo bem?" perguntou Rodrigo. "Só estava pensando. A mamãe ficaria feliz em ver você assim." "Assim como?" "Vivo de novo", respondeu ela simplesmente. "Como nas fotos antigas." O outono chegou ao Rio de Janeiro, trazendo consigo ventos de mudança. A transformação na vida de Rodrigo ia muito além da decoração de um quarto ou da retomada de projetos sociais. Era algo mais profundo, mais fundamental, como se cada sorriso de Luana derretesse uma camada do gelo que ele havia construído ao seu redor. Uma tarde, enquanto organizavam as coisas trazidas do apartamento de Mariana, Luana encontrou um antigo violão escondido no closet de Rodrigo. "Você toca?" perguntou ela, surpresa. Rodrigo pegou o instrumento, passando os dedos pela madeira. Empoeirada. Tocava há muito tempo. "Toca agora!" pediu ela, seus olhos brilhando de expectativa. "Não sei se ainda lembro." "Por favor", insistiu Luana. "Mamãe nunca me contou que você tocava violão." Algo na maneira como ela disse isso fez Rodrigo perceber que havia muito sobre ele que nem mesmo Mariana conhecia, partes de si mesmo, que ele tinha enterrado tão fundo que quase esquecera sua existência. Sentou-se na beira da cama e, após alguns momentos ajustando as cordas, começou a dedilhar uma melodia suave. As notas saíam hesitantes no início, mas aos poucos seus dedos foram relembrando os caminhos familiares pelas cordas. "Que música é essa?" perguntou Luana, sentando-se ao seu lado. "Uma que eu compus para sua mãe", respondeu ele, sua voz baixa. "Na época da faculdade." Luana fechou os olhos, balançando suavemente ao ritmo da música. "É bonita. Parece feliz." "Eu era feliz", admitiu Rodrigo, continuando a tocar. "Antes de perder meus pais, antes de perder sua mãe, eu sabia como ser feliz." "E agora?" perguntou ela, abrindo os olhos para encará-lo. Rodrigo parou de tocar, refletindo sobre a pergunta. "Agora? Agora estou reaprendendo." Na manhã seguinte, durante o café, Luana encontrou um panfleto na mesa da cozinha. Era sobre aulas de violão. "Você vai voltar a tocar?" perguntou ela, entre uma mordida e outra de pão de queijo. "Pensei em nos matricular", respondeu ele, tentando soar casual. "Quer dizer, se você quiser aprender." O sorriso de Luana iluminou toda a cozinha. "Sério? Podemos fazer aula juntos?" "Claro", disse ele, surpreendendo-se com o quanto queria. "Isso, podemos praticar juntos em casa também." Teresa, que preparava mais café, disfarçou as lágrimas que surgiram em seus olhos. Em 15 anos trabalhando naquela casa, nunca tinha visto seu patrão fazer planos que não envolvessem trabalho ou dinheiro. "Sabe", comentou Luana pensativa, "acho que é por isso que a mamãe guardou todas aquelas reportagens sobre você." "Como assim?" Ela sempre dizia que por baixo do empresário sério que aparecia nos jornais, ainda existia o Rodrigo que tocava violão, que ria alto e que acreditava em fazer o bem. Ela guardava as reportagens para me mostrar os dois lados, o que você se tornou e o que você era, para que eu pudesse te conhecer por inteiro. Rodrigo sentiu algo quente em seu peito, um sentimento que estava se tornando cada vez mais familiar nas últimas semanas. Era como se Mariana, mesmo não estando mais presente, ainda conseguisse enxergar, através de suas defesas, ainda soubesse exatamente o que ele precisava. "Sua mãe", disse ele, sua voz embargada, "sempre foi a pessoa mais sábia que conheci. E a mais teimosa", acrescentou Luana com um sorriso maroto. "Ela dizia que eu puxei isso dela." "Não só dela", riu Rodrigo, bagunçando o cabelo da filha. "Teimosia é uma característica forte dos Andrade também." A questão da adoção oficial de Luana pairava como uma nuvem silenciosa sobre a nova rotina que haviam estabelecido. Rodrigo sabia que precisava resolver a situação legal, mas cada vez que pensava em iniciar o processo, algo o impedia. Não era medo da responsabilidade.
Já se sentia pai de Luana em todos os aspectos que importavam. Era algo mais profundo, mais complicado. Numa tarde de sábado, enquanto organizava alguns documentos em seu escritório, encontrou uma pasta antiga que não via há anos. Dentro dela estava o contrato de sociedade original de sua construtora, assinado por ele e Daniel Santos, seu ex-sócio. "O que é isso?" perguntou Luana, que tinha o hábito de aparecer silenciosamente quando ele estava distraído. Rodrigo hesitou por um momento. É um documento antigo, do homem que... Ele parou, inseguro se deveria continuar. "Do homem que separou você da mamãe?" completou ela, surpreendendo-o. "Ela me contou sobre ele também. O moço que fez aquelas fotos falsas." Rodrigo encarou a filha, admirado com sua compreensão da situação. "Sim, Daniel Santos. Ele era meu sócio e eu acreditei que era meu amigo." Luana pegou o contrato, observando as assinaturas. "E onde ele está agora?" "Não sei", admitiu Rodrigo. "Depois que comprei sua parte na empresa, ele desapareceu. Alguns dizem que foi para o exterior." "Você nunca tentou descobrir a verdade?" perguntou ela, seus olhos grandes, fixos nele. A pergunta o atingiu como um soco. Não, nunca tinha tentado. Tinha preferido se fechar, construir seus muros, transformar sua dor em frieza. "Eu tinha medo", confessou, surpreendendo a si mesmo com a honestidade. Medo de descobrir que estava errado, que tinha jogado tudo fora por nada. Luana sentou-se ao seu lado, pegando sua mão com a delicadeza que só uma criança possui. "Mamãe dizia que o medo é como um cobertor muito pesado. Às vezes ele nos protege do frio, mas também pode nos impedir de ver o sol." Rodrigo apertou a pequena mão em sua. Como uma criança de 8 anos podia ser tão sábia? "Sabe o que mais ela dizia?" continuou Luana. "Que você precisa perdoar a si mesmo antes de poder ser realmente feliz de novo." "Sua mãe falava muito sobre mim, não é?" perguntou ele, sentindo um nó na garganta. "Todo dia", sorriu Luana. "Mesmo quando estava muito doente, ela sempre contava uma história diferente sobre você. Acho que era sua forma de me preparar. Te preparar para te encontrar, para te ajudar a lembrar quem você era." Naquele momento, Rodrigo entendeu por que estava hesitando com o processo de adoção. Não era medo do futuro, era culpa pelo passado. Como poderia oficialmente se tornar pai de Luana quando ainda carregava tanto peso, tanto arrependimento? "Luana", disse ele, sua voz séria, "tem algo que precisamos fazer." "O quê?" "Precisamos encontrar Daniel Santos. Não por vingança, mas por closure", sugeriu ela, usando a palavra em inglês que provavelmente tinha aprendido em algum filme. Rodrigo riu, balançando a cabeça em admiração. "Sim, por closure, para podermos realmente seguir em frente. Todos nós, como uma família", perguntou ela, seus olhos brilhando de esperança. "Como uma família", confirmou ele, "oficial e completa." A busca por Daniel Santos foi surpreendentemente mais curta do que Rodrigo imaginava. Paula, sua assistente, descobriu que ele não havia ido para o exterior, como os rumores sugeriam. Na verdade, estava morando em Petrópolis, onde administrava uma pequena pousada. "Tem certeza que quer fazer isso?" e perguntou Teresa enquanto observava Rodrigo e Luana se prepararem para a viagem numa manhã de sábado. "Não", respondeu ele honestamente, "mas preciso." A viagem até Petrópolis foi silenciosa. Luana, normalmente tagarela, parecia entender a gravidade do momento. De vez em quando ela apertava a mão de Rodrigo como que para lembrá-lo de que não estava sozinho. A pousada era um lugar charmoso, com jardins bem cuidados e uma vista impressionante das montanhas. Na recepção, uma senhora simpática os informou que Daniel estava no Jardim dos Fundos, cuidando das roseiras, seu novo hobby. Quando o avistaram, Rodrigo sentiu seu coração acelerar.
Daniel havia envelhecido, seus cabelos agora completamente brancos, mas ainda mantinha aquele ar de elegância que o caracterizava. Estava ajoelhado junto a um canteiro de rosas, totalmente absorto em sua tarefa. "Daniel!" chamou Rodrigo, sua voz mais firme do que esperava. O homem congelou por um momento, antes de se virar lentamente. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer Rodrigo e depois pousaram em Luana, confusos. "Rodrigo?" disse ele, levantando-se com dificuldade. "Eu não esperava." "Nem eu", interrompeu Rodrigo. "Mas algumas coisas precisam ser ditas." Daniel olhou novamente para Luana e algo em seu rosto mudou, como se estivesse vendo um fantasma. "Ela é minha filha", completou Rodrigo. "Minha e de Mariana." O impacto dessas palavras foi visível no rosto de Daniel. Ele cambaleou levemente, precisando se apoiar em um banco próximo. "Mariana, ela estava grávida?" Sua voz era apenas um sussurro. "Sim, algo que eu só descobri recentemente. Graças a Luana." Daniel fechou os olhos, como se sentisse dor física. "Me desculpe", disse finalmente. "Me desculpe por tudo. Eu estava cego pela ambição. Achei que se conseguisse te afastar dela, você focaria apenas nos negócios e a empresa cresceria mais rápido", completou Rodrigo, sem conseguir esconder a amargura em sua voz. "E cresceu, não foi? Depois que comprei sua parte, transformei a Andrade Construções em uma das maiores do país. Mas a que preço?" "Eu sei", respondeu Daniel, sua voz quebrada. "Passei anos tentando me convencer de que tinha feito a coisa certa, que os fins justificavam os meios, mas a verdade é que destruí 3 vidas por ganância." "4", corrigiu Luana falando pela primeira vez. Todos olharam para ela, surpresos. "A sua também foi destruída, não foi? Por isso está aqui, sozinho, cuidando de rosas." Daniel encarou a menina com olhos marejados. "Você é tão parecida com sua mãe. Ela sempre conseguia ver o melhor nas pessoas, mesmo quando elas não mereciam." "Não viemos buscar vingança, Daniel", disse Rodrigo, sua voz mais suave. "Viemos buscar paz, para todos nós." "Paz?", repetiu Daniel, incrédulo. "Depois de tudo que eu fiz." "Mamãe sempre dizia que guardar raiva é como tomar veneno esperando que a outra pessoa morra", disse Luana, pegando a mão de Rodrigo. "E ela também dizia que nunca é tarde para consertar os erros." Daniel olhou para o par à sua frente, pai e filha finalmente unidos, e deixou as lágrimas correrem livremente por seu rosto. "Eu tenho algo para vocês", disse ele levantando-se. "Algo que guardei todos esses anos, por culpa, ou talvez por esperança." Daniel os levou até seu escritório na pousada, um cômodo acolhedor com paredes cobertas de livros. De uma gaveta trancada, retirou um envelope amarelado. "Mariana tentou te entregar isso pessoalmente", explicou ele, estendendo o envelope para Rodrigo. "Foi uma semana depois que você partiu. Ela veio ao escritório, mas eu a impedi de te ver. Disse que você não queria mais nenhum contato. Ela deixou isso comigo, implorando que eu entregasse a você." Com mãos trêmulas, Rodrigo abriu o envelope. Dentro havia um teste de gravidez positivo e uma carta curta. "Meu amor, sei que está sofrendo, mas preciso que saiba. Tudo foi uma mentira. E agora não é só sobre nós dois. Temos alguém mais para pensar. Por favor, me deixe explicar. Com amor, Mariana." O papel tremeu nas mãos de Rodrigo. Tantos anos perdidos, tantos momentos que poderiam ter sido diferentes. "O que aconteceu depois?", perguntou ele, sua voz rouca. "Ela voltou várias vezes", respondeu Daniel, o peso da culpa evidente em sua voz. "Mas eu sempre a impedia, até que um dia ela parou de tentar. Anos depois, soube que tinha se mudado para o Rio." "E o senhor nunca tentou consertar as coisas?", perguntou Luana, sua voz mais curiosa do que acusadora. Daniel balançou a cabeça tristemente.
O tempo foi passando e cada dia ficava mais difícil admitir o que tinha feito. Vendi minha parte da empresa, me isolei aqui, achei que se me escondesse do mundo, poderia escapar da culpa. Mas ela me seguiu, como essas montanhas que nos cercam. Rodrigo olhou pela janela do escritório, observando a paisagem serena de Petrópolis. Era estranho como a vida às vezes criava seus próprios círculos de redenção. Ele também tinha se escondido do mundo, construído muros ao seu redor, deixado a culpa e o medo ditarem seus passos. Sabe, disse ele, passei anos sendo conhecido como o coração de gelo. Achei que ser frio e distante me protegeria de ser machucado novamente. Mas tudo que consegui foi machucar a mim mesmo ainda mais. E agora? Perguntou Daniel. Agora. Rodrigo sorriu, olhando para Luana. Estou aprendendo a deixar o gelo derreter. Com a ajuda da mamãe, acrescentou Luana, segurando a mão do pai. Ela planejou tudo isso? Como assim? Perguntaram os dois homens simultaneamente. Ela sabia que um dia eu encontraria o papai, explicou Luana. Sabia que quando isso acontecesse, a verdade viria à tona. E sabia que quando a verdade aparecesse, todos poderiam finalmente seguir em frente. Daniel se aproximou de uma prateleira e pegou um vaso com uma única rosa branca. Aceitem isso, disse ele, estendendo a flor. É a primeira rosa que consegui fazer florescer aqui. Mariana adorava rosas brancas, não é? Eram as favoritas dela, confirmou Rodrigo pegando a flor. Talvez, sugeriu Luana, possamos plantar algumas no jardim lá de casa, para lembrar da mamãe e para celebrar novos começos, completou Rodrigo. Ao saírem da pousada, o sol da tarde pintava o céu de tons dourados. Daniel os acompanhou até o carro, parecendo ter envelhecido e rejuvenescido ao mesmo tempo, como se um grande peso tivesse sido tirado de seus ombros. Vocês podem voltar, disse ele, hesitante. Se quiserem, as rosas florescem mais bonitas na primavera. Voltaremos, prometeu Rodrigo, estendendo a mão para seu antigo sócio. Não era exatamente perdão, mas era um começo. No caminho de volta ao rio, Luana adormeceu no banco de trás, abraçada ao seu inseparável urso de pelúcia. Rodrigo dirigia em silêncio, a rosa branca no banco do passageiro, quando notou algo diferente no horizonte. Um arco-íris completo, brilhante contra as nuvens escuras. Olha, Luana, chamou ele suavemente. Um arco-íris. Ela abriu os olhos sonolenta e sorriu. Mamãe dizia que arco-íris são pontes entre o céu e a terra, entre o passado e o futuro. Rodrigo sorriu, sentindo uma paz que não experimentava. Há anos, o coração de gelo tinha finalmente derretido, dando lugar a algo novo, algo vivo, algo cheio de possibilidades. No dia seguinte, ele iniciaria o processo de adoção oficial de Luana. A escola onde conheceu Mariana começaria sua reforma na próxima semana. E no jardim de sua cobertura, um novo canteiro seria preparado para receber rosas brancas, símbolos de um amor que, mesmo transformado pelo tempo e pelas circunstâncias, nunca verdadeiramente morreu. Porque algumas histórias não terminam. Elas apenas se transformam, como as estações, como a vida, como corações que aprendem a amar novamente.